É uma análise que o primeiro tempo nosso foi um primeiro tempo muito bem jogado. O primeiro tempo que a gente espera da equipe, né? Jogando com tranquilidade, trocando passes, criando chances, dando muito poucas oportunidades ao adversário, se impondo no jogo dentro da nossa característica, né? E a segunda etapa totalmente distinta. A segunda etapa foi um jogo muito mal jogado de nossa parte e muito bem jogado por parte do Goiás, que mesmo que você venha aqui questionar que tivemos um pênalti, claro, quando estava 2-0, que o próprio pênalti do Goiás foi fora da área, eu acho que não cabe, mesmo que tenham sido realmente ocorrido isso, não cabe ao árbitro essa derrota, né? A gente tem que assimilar essa derrota em que tivemos dois tempos distintos, né? E aí entra a culpa do treinador, né? A responsabilidade é minha, fui eu que fui mal hoje. Os jogadores não têm culpa. O segundo tempo eu poderia ter dado a eles a concentração ideal que eles tiveram no primeiro tempo e eu não fiz isso, né? Deixei as coisas fluírem a natural. Então essa é uma responsabilidade totalmente minha, a culpa é minha total dessa derrota. Méritos ao Goiás, parabéns, lutaram e eu não dei aos jogadores a concentração devida que eles deviam ter, né? Por isso a gente tomou 2 gols de jogada de bola parada, 2 gols fáceis, né? Que a gente geralmente corta, e mais 2 de erros de saída de bola que geralmente a gente não tem. Então, de repente, se eu tivesse cobrado diferente no intervalo, sido mais assíduo, como a gente geralmente o time teria tido uma postura diferente no segundo tempo. Então, eu isento totalmente eles desse segundo tempo ruim que nós fizemos e assumo essa culpa total. Agora a gente tem terça, um jogo para jogar com o Atlético importante e uma preparação para o sábado. Eu estou muito tranquilo, muito consciente que eu sei que às vezes uma derrota, por pior que ela seja, ela tem um significado melhor do que uma má vitória. Então eu vou poder trabalhar coisas que certamente uma vitória não me deixaria trabalhar. Eu vou ter que ser mais humilde ainda, durante a semana, e tirar deles o máximo, coisa que de repente uma vitória não dá. Então eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento que a gente está vivendo hoje, que de repente é um alerta para que a gente faça as coisas diferentes. E nós vamos fazer. Pergunta do Ricardo Martins, da Rádio Transamérica. Cuca, como explicar o segundo tempo do Santos tomando 4 gols? Isso te preocupa para a final da Libertadores? O que eu acabei de falar na análise do jogo. Foram 2 gols de bola parada e 2 gols de erros de passe nosso, né? Não cabe aqui falar quem foi. Foi nosso, foi meu. E a responsabilidade dessa derrota ela é totalmente minha. Eu poderia ter agido diferente no segundo tempo e não dei para os jogadores a concentração devida que eles deviam ter na segunda etapa. Pergunta agora do Thiago Fagnani, da TV Bandeirantes. Cuca, boa noite. Como trabalhar a ansiedade de todos para essa grande final da Libertadores? Ela atrapalha? Em cima de uma derrota é melhor para você trabalhar. Se a gente trabalhava meia hora, nós vamos trabalhar 1 hora. Se a gente fazia as coisas de uma maneira, vamos fazer ainda mais forte. Ótimo, tudo que Deus faz é bom. Pergunta agora do Bruno Faria, da Rádio CBN. Cuca, boa noite. No primeiro tempo, o Marinho jogou como armador e teve muita liberdade para atuar. No segundo tempo, ele não teve tanta liberdade e sofreu com a marcação forte da equipe do Goiás. A busca pelo meia armador para a final da Libertadores é a sua principal preocupação e por isso esse rodízio entre alguns jogadores ali pelo meio? Sim, é uma busca que a gente tem tido ao longo de toda a temporada. O Marinho fez isso junto com o Caio na primeira etapa, na segunda não fez, jogou mais aberto. São todas lições aí que a gente tira para o futuro. Pergunta agora do Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva. Cuca, boa noite. O Santos se adequou ao Goiás e mudou o jeito de jogar com uma linha de 3 ali com o Pará na defesa e o Marinho mais pelo meio. E foi para o vestiário com 2-0 depois de 2 gols muito bonitos. No segundo tempo você mudou, eles mudaram e o time demorou a reagir. Tentando não pensar na arbitragem. Como explicar essa mudança
tão drástica? Foi mérito do adversário, mudou bem, teve coragem de sair para o jogo, pôs o quarto atacante. E demérito meu, eu já falei que eu não mexi bem, não fiz as coisas corretas hoje, então a culpa dessa derrota ela é minha, não é de nenhum jogador. Pergunta agora do Felipe Mendonça, do Diário do Peixe. Cuca, boa noite. A derrota de hoje, ela muda algo no planejamento seu para o jogo de terça-feira contra o Atlético Mineiro? Não muda nada. Pergunta agora do Gabriel dos Santos, do Globoesporte.com. Cuca, boa noite. A arbitragem foi decisiva para essa derrota do Santos? Ou o apagão que o time sofreu no segundo tempo, sofrendo 4 gols em pouco tempo, pesou mais que a arbitragem? Sim, pesou mais que a arbitragem. Ainda que a gente tivesse o pênalti claro e o não pênalti a favor do Goiás, ninguém aqui está atribuindo ao árbitro os 4 gols que a gente tomou. Nos gols que nós tomamos, ele não teve interferência, a não ser no pênalti que foi fora da área. Mas não vamos aqui passar a responsabilidade para o árbitro do nosso fracasso. Pergunta do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Cuca, boa noite. Novamente o Santos sofreu com a bola aérea defensiva. Como corrigir esse problema com menos de uma semana para o jogo mais importante do ano? Hoje foi desatenção. Foi desatenção porque nós temos trabalhado bem essa situação. Sabemos que o Goiás é uma equipe que joga muito em função da bola aérea. E o primeiro gol ela nem foi uma bola difícil, foi uma bola rápida e a gente posicionou mal. Foi um erro de posicionamento e aí é o erro do treinador, né? Cabe a mim arrumar isso. Última pergunta da Natália Ferrão, da Rádio Nova FM. Cuca, o Palmeiras nos jogos contra o River, contra o River pela Libertadores e pelo Brasileiro contra o Corinthians e contra o Flamengo, apresentou um meio de campo sempre aí povoado com 4 jogadores. Isso pode influenciar sua decisão de começar a final com 4 atacantes no campo? Pode. Por isso a gente vai estudar bem tudo pode. Hoje, sábado que vem, tenho que ter um dia perfeito para ter uma chance de ser campeão. E é o que a gente tenta fazer. Obrigado, professor. Obrigado.